Fala galera, seja bem-vindo ao episódio 2 do seu podcast BH. Tô aqui com um clientaço meu, que é o Kleber Filemon, também conhecido como Bom Podcast, apresentador do Bom Podcast. Amigão, muito obrigado pelo convite. Apesar de ter um podcast, é a primeira vez que eu participo de um podcast. Coisa boa, né? Cara, que legal. Tá feliz de ser entrevistado hoje? Muito, é um sinônimo que a favela de fato venceu. Eu saí do status de apresentador para ser entrevistado. Coisa boa. Bom, Kleber, eu quero saber, porque assim, você é um dos nossos cases de sucesso, né? Aqui dentro da empresa. Eu queria conhecer, assim, um pouco, né, do seu trabalho em relação ao podcast, perguntar algumas coisas mesmo, para a gente tirar ali algumas dúvidas, né? E assim, a primeira dúvida que eu tenho é por que você teve a ideia de começar um podcast? Eu nunca falei isso antes, mas a ideia principal ela surgiu pelo Belo e a Graciane Barbosa. E eu não tô mentindo. Porque o meu ofício principal é ser personal trainer. E gerou uma repercussão tão grande o que aconteceu, o histórico de traição, que caiu justamente contra um personal que ferrou uma classe inteira, que é todo personal é tarado, todo personal é talarico, todo personal, sabe? Então, como personal trainer, eu me senti ofendido. E a ideia do podcast, porque se deu de eu não ser convidado. Inclusive, eu me ofereci para um podcast de BH para falar, velho, vamos aproveitar que essa pauta tá em vogue e me chama para ir no seu podcast para a gente falar sobre o que é o serviço de um personal trainer. Eu simplesmente tive uma porta fechada. Eu falei, cara, eu tenho potencial, eu sou comunicativo. Quer saber? Já que ele me falou um não, eu vou criar um podcast. Cara, sensacional. Que loucura, né? Eu não sabia que Belo era e com a disso, não. Graciane, muito obrigado. Através de vocês, eu tenho o melhor podcast de Belo Horizonte. Cara, sensacional. Eu queria também saber o seguinte, os maiores desafios, eu acho que hoje que a galera encontra quando começa um podcast é achar convidado relevante, pessoas que vão gerar um conteúdo bacana, né? Eu queria saber como que você seleciona seus convidados, você tem alguma estratégia? Como eu estava começando do zero, de uma forma totalmente orgânica, sem expressão, e querendo ou não, tem muita comparação de quem já é consolidado, se eu for comparar com o Flow, eu sou um bosta. Eu sou um zero, eu sou desconhecido. Talvez eu sou o único morador da minha rua que tem um podcast, então eu já comecei por aí. Como que eu posso fazer? O meu início foi, eu tenho muitos alunos como personal que são especialistas em diversas áreas. Então, eu tenho alunos que são empresários, eu tenho alunos que são médicos, então eu pensei em fazer o básico. Vou convidar os meus próprios alunos para criar conteúdo. A minha ideia principal é, vou fazer um conteúdo fitness. Aí eu fui olhar para o mercado e falei, cara, já tem demais. É. Eu não consigo concorrer com Cariane da vida. Eu não consigo concorrer com Paulo Musi da vida. Então já tirei de cara. Então o meu primeiro projeto foi fitness. Não, não vai dar certo. Aí eu comecei a ser generalista. Vou abrir para finanças, vou falar sobre espiritualidade, vou falar sobre Deus. E já começou a fazer uma migração reversa. Se antes eu precisava ir atrás do convidado, atualmente os convidados vêm atrás de mim. Porque criou tanta popularidade e deu certo eu chamar um vendedor para falar sobre sua marca e ele aumentar o seu faturamento pelo simples fato de ver o meu podcast, teve um corte bacana e ele conseguiu usar na sua própria rede social para divulgar a sua marca. Sim, foi o caso do rapaz que você trouxe aqui para falar de mercado financeiro, né? Sim. Que você postou um TikTok que viralizou, né? Mais de 500 mil views no TikTok falando sobre finanças. O que tem E nada a foi ver com o que eu tipo, o falo. quê? Foi na terceira semana que você gravou, acho. Foi meu primeiro episódio. Foi o primeiro episódio? Foi meu primeiro Foi episódio. mesmo, A partir Loucura, dali eu cara. falei, cara, tem potencial. Porque a galera às vezes menospreza. Assim, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Depois a gente fala um pouco sobre isso, mas você falou até a questão de você ser o único da sua rua a ter um podcast, né? Provavelmente, talvez o único do seu bairro. Então, assim, a galera muitas vezes superestima questão de quero ganhar dinheiro com podcast. Só que ela, às vezes, menospreza, subestima a questão da autoridade que traz, né? Isso é uma coisa que eu acho que é o principal. Não só autoridade no digital, porque você estar no estúdio profissional faz diferença. Uhum. Então, eu já comecei num alto nível, que é, eu não precisei usar um quarto da minha casa para tentar montar um estúdio com uma Exato. câmera que eu nem sei qual é, com uma iluminação bosta. Tem que correr atrás de edição, correr atrás de marketing, tudo ali, né? É realmente mais complicado. Então, meu primeiro trabalho foi quais são as empresas que eu consigo alugar um estúdio? Como que é o formato? Eu já caí de cara num estúdio numa região super valorizada, em que todo mundo vem na Pampulha e se encanta pelo contexto histórico. E
o trabalho que o seu podcast BH, que é o estúdio que eu faço em parceria, é muito acima da média. Coisa boa. Fico feliz de saber isso. Agora, não quer dizer que eu não tenha desafios. O meu primeiro desafio, e até mesmo você que tem o pensamento de criar um podcast, tem mercado. BH, principalmente Belo Horizonte mesmo, não tem podcast de qualidade. Ótimo você falar isso. E a minha lei é, eu não vou me comparar com quem já é consolidado, com quem já é autoridade. Porque é difícil você crescer no orgânico, é difícil você crescer sozinho, é difícil você criar autoridade, despertar interesse de alguma marca em querer te patrocinar. Sensacional. Peraí, pra que eu vou colocar o meu produto num podcast que tem 30 seguidores no Instagram? Por que eu vou colocar a minha marca, patrocinar, num conteúdo que tem 100 seguidores no YouTube? Sensacional. Eu não vou perder dinheiro com isso. Exato. E é uma coisa que eu falo que é bacana, que as pessoas às vezes não pensam muito, é a questão de você já ter um trabalho, por exemplo, você é personal, você faz o podcast, isso aumenta seu brand pessoal pra caramba, e querendo ou não, isso resulta em ganhar mais dinheiro. Anda lado a lado. Anda lá. Porque mesmo eu tendo um podcast, não sendo o meu ofício de renda principal, peraí, por que ele tem um podcast? Mas ele é personal. Mas eu consigo usar do próprio podcast para falar. Você sabe a importância da atividade física? Você sabia que o sedentarismo é a causa que causa maior morte no mundo, sendo em top 3 em escala? Então eu utilizo para fazer o meu brand, a minha marca, mesmo sendo um programa de entrevista onde eu posso falar de Deus ao mesmo tempo e falar, cara, se Deus é perfeito, ele te criou para você cuidar do seu corpo também. Sei. Como que você faz? Então, o tempo todo eu sou personal trainer ali, eu sou comunicador, mas eu me preocupo. Você está cuidando da sua saúde? Você sabe a importância disso? Ainda tem a questão da mensagem que você quer passar, né? Tem o marketing pessoal que aumenta bastante, e tem também a criação de conteúdo, querendo ou não, fica mais simplificado, né? As pessoas, elas começam a te olhar diferente quando você tem um podcast. Pera aí, esse cara deve estar milionário. O que você pensa sobre mim, Tá eu não vou mudado. desmentir. Eu não vou desmentir. Se você achar que eu tô milionário, é bom pra mim. Amém. É bom pra mim. É bom, com certeza. É aquele, né? Você finge até você ser, né? Tem isso também, né? É questão de você parecer até você realmente chegar lá. E eu acho que, assim, primeiro passo, tem a autoridade mesmo que você vai gerar, mas eu acho que o mais importante, Kleber, é aquilo que você faz, que eu vejo, que é que você, diferente dos outros, as pessoas às vezes desistem muito fácil. Então, assim, você pega cliente que faz 5 podcasts e fala, pô, não fiquei rico, não viralizei. Tudo bem que você teve um caso que você viralizou no primeiro episódio, mas, assim, não são todos que conseguem fazer isso. E aí acaba desanimando, né? Então, assim, eu sempre falo que no orgânico, por mais que, né, a gente... Putz, hoje no orgânico a gente tem uma concorrência muito grande. Essa que é a verdade. Até quando você impulsiona, é difícil você viralizar, né? Então, assim, precisa persistir. A pessoa precisa realmente criar bastante conteúdo, tá sempre postando, que eventualmente você vai acertar. E às vezes não é o que você acha que você vai acertar. Às vezes é num corte aleatório, uma coisa que às vezes você fala assim, nossa, isso aqui ficou ruim, mas eu vou postar. Pum, viraliza. Esse é o problema. A cobrança de alta performance quando você é um desconhecido. A possibilidade de você dar certo tendo o podcast é menor em relação a fazer dar certo. Sim. Então, se eu não sair de casa todos os dias preparando uma pauta boa, de um assunto relevante, com convidados bons, eu vou jogar dinheiro fora. Sim. Ô, Kleber, aproveitando isso, essa deixa, eu queria saber de você o seguinte. Eu acho que eu já sei a resposta, mas você recomenda as pessoas fazerem podcast? Depende Sim. do nicho, depende do mercado que ela tá. O que você acha? Nicho é o que mais tem. Eu posso ter uma casa de ração, e se eu fizer um podcast para falar sobre ração, vai dar certo. Porque o podcast hoje é uma forma de trazer conhecimento para uma sociedade com um audiovisual excelente e te dar uma oportunidade de não ser uma entrevista engessada. Aquele roteiro, peraí, não, deixa eu ver o que eu vou te perguntar. É um bate-papo mesmo muito interessante. Acaba sendo uma propaganda leve também, né? Esse que é o grande lance, eu acho. Todas as pessoas gostam de comprar, mas não gostam de ser oferecido uma venda. Então, o podcast, ele te traz autoridade. Agora, se eu puder dar uma dica para quem deseja começar, não se compare com quem já é consolidado no mercado. Não é pelo fato de você estar começando agora, que se você já olhar o Flow Podcast, que já tem 10 milhões de seguidores, vai dar ruim. E a comparação, ele te traz muito processo que vai
minar o seu projeto. Porque o podcast ele pode partir de um sonho, mas se for sua única renda, Esquece. você pode falir antes mesmo de ter 10 episódios. Porque assim, é aquilo que eu sempre falo, quando a galera começa, primeiro, você já tem uma fonte de renda? Saiba que a sua autoridade vai provavelmente aumentar a sua fonte de renda, mas tudo leva tempo, né? Então, assim, óbvio, no início você tem que ter uma grana para se bancar. Óbvio, né? Então, assim, tem muitos clientes que já conseguem parceiro desde o início, que já conseguem um patrocinador, ou então até vende mesmo a cadeira, né? Chama pessoas para entrevistar e cobra um valor e acaba cobrindo ali o custo do programa, né? Mas, cara, tudo leva tempo. Não tem jeito. Eu, de fato, eu não gosto de muito falar de mim, Uhum. mas eu estou com 17 episódios. Essa semana eu recebi uma proposta para comprar o meu podcast. Que legal. Cara, Então, é todo mundo que vai fazer isso? Não. não. Mas se você já tiver uma estrutura de o que que eu quero trazer para a sociedade, não é simplesmente estar por trás de uma câmera, mas o que que eu vou fazer para fazer uma pessoa parar o seu tempo para me ver ali falando por 50 minutos, 1 hora, 2 horas que seja? O que que eu consigo trazer de valor? Como que eu consigo despertar o interesse em fazer alguém que está aí me vendo agora parar tudo que está fazendo para me ver falar bobeira? É. Porque o podcast, ele é um acesso de informação. Eu decidi não fazer algo pautado em conteúdo específico. Uhum. Querendo ou não, todo mundo já sabe onde encontrar algo falando sobre finanças. Todo mundo já sabe onde que eu vou me recorrer para ver um conteúdo para melhorar minha saúde. Mas como você pode fazer disso um fator de extrema relevância para a sociedade, é a chave para você ter um sucesso num podcast. Cara, sensacional. Eu acredito que de muito valor essas dicas suas que você está passando aí, pro pessoal que está começando, né? Sempre tem muito desafio para começar. Então, assim, foi legal que você já encorajou o pessoal a começar, porque é aquilo. Eu acho que a pessoa tem que dar um passo fora da zona de conforto também. E querendo ou não, gravar um podcast pode ser muito desconfortável, né? Na cabeça da pessoa, tipo, nossa, vou chegar aqui, como é que é, todos os processos, né? Mas a gente tenta aqui no estúdio simplificar um pouquinho para você só realmente chegar e gravar e ali aos poucos ir fluindo, né? E melhorando os convidados, melhorando o jeito que entrevista, né? Eu mesmo sou péssimo entrevistador, tô tentando melhorar aqui. Tô aprendendo muito com o Kleber, inclusive. Mas assim, eu fico muito feliz que você tenha participado aqui com a gente. É realmente só um bate-papo curto, assim. A gente vai ter outras oportunidades, óbvio. Com Depois eu quero certeza. fazer no outro estúdio também, pra gente bater um outro papo, de repente trazer algum convidado também, pra gente ir conversando, né? Mas por último aqui, Kleber, eu queria saber, eu acho que você já até falou um pouquinho aí na entrevista, mas se você recomenda gravar aqui na nossa estrutura, né? No seu podcast BH. Sim, não é uma parceria, eu não estou recebendo, eu não estou trocando episódio para fazer isso, eu tenho os meus custos sim, mas o seu podcast BH, ele tem uma estrutura diferente, não somente no material. Temos as melhores câmeras, temos os melhores microfones, mas o fato de você ter acesso a bons profissionais, lidar com um atendimento humanizado, faz totalmente diferença. Top. Faz Legal. totalmente diferença. E se eu puder falar algo para quem quer, seja autêntico. Não tenta imitar alguém, não tenta já pegar um conteúdo viral e jogar e tentar replicar que não vai dar certo. Seja você, fale daquilo que você é autoridade, aquilo que você domina. Não compare com pessoas que já chegaram num patamar que é praticamente o ápice da profissão. Cara, é isso aí. Porque a comparação acaba matando muitas pessoas, né? Elas já querem chegar no nível do Flow, já querem ganhar dinheiro com AdSense, eu vou ficar rico fazendo podcast. Cara, calma. A internet não é fácil, tem muita concorrência. Dá pra ficar rico? Dá, claro. Mas tudo é com consistência e tempo. Né? Sim. Então, assim, é aquilo. Se você fizer um podcast por 5 anos, não tem como você não ter resultado. Não tem como, é impossível. Você vai ter resultado. Seja na sua profissão lá fora, com autoridade, seja na criação de conteúdo, virando influencer, com patrocinador, com AdSense, mas você vai você vai colher algum resultado disso, né? E muitos podcasts, eles têm sucesso porque outros desistem. Exatamente, exatamente. Já pensou quantos que eram para ser tipo um Flow, um Podpah da vida? Quantos que, às vezes, uma pessoa às vezes mais interessante, que ia trazer mais conteúdo, ia ser melhor entrevistador, mas não foi porque não quis fazer. Sim. O próprio Podpah, eu não acho um dos melhores podcasts, mas você vê que o pessoal, os caras meteram a cara, foram um dos pioneiros, né? Não foram os primeiros, mas foram um dos pioneiros.
os caras não desistiram. Eu também não gosto do formato que o Podpah ele trabalha, só que eles são um case de sucesso. É, Eles têm um sim. público-alvo. Então é interessante você ter um público em mente. Com o que eu quero falar? Eu sou médico, então eu consigo falar algo sobre medicina e Uhum. posso falar algo para médicos. Eu vou criar conteúdos, eu vou trazer apenas médicos. Como que eu posso fazer da minha profissão um acesso de informação? Exato. Se você é jogador de futebol, provavelmente a pauta vai ser sobre mais boleiragem. Aham. O que é legal demais, você tá ali e ver o É, Vampeta o falando. entretenimento hoje em dia tá super em alta, né? E tudo bem, eu acho, né? Seja qual nicho você vai seguir ali. Então, assim, tem a questão da educação, tem conteúdos educativos, igual o seu, por exemplo, é um bate-papo que é enriquecedor, na maioria das vezes, né? Mas também tem muita parte engraçada, que você dá risada mesmo, né? Que é o puro suco do entretenimento, né? E a gente que tá começando, a gente já começa com uma estrutura escassa. Uhum. Cada episódio eu preciso fazer que esse episódio seja Que vale a bom. pena. Aham. E quando a entrevista não flui, durante a própria entrevista, quando você vai pegando os macetes, Isso é uma você coisa que eu ia te consegue ver perguntar, né? e falar assim, cara, não tá legal, velho. Cara, mas eu acho E que eu faz sei parte, que não não vai faz? ser legal, velho. E eu preciso jogar a bola pro levantador, E o pro cara entrevistado já não vir, levanta, não ele baixa a minha corta. vibe. Mas isso é até uma coisa que eu queria que vocês soubessem, que nem todo convidado vai ser bom. Não. Eu acho que faz parte. É assim, não é pra desanimar. Nossa, esse convidado foi ruim, não vou fazer mais. Não é pra desanimar. O Kleber tem convidados excelentes, tem vezes que tem convidados que não fluem tão bem, né? Que não trazem tanto conteúdo, ou então que já aconteceu, que tem um conteúdo enorme, uma bagagem enorme, mas que às vezes não consegue transmitir. Mas isso é bom até pra quem está à frente de um podcast ter essas nuances de, peraí, esse convidado é mais introspectivo, eu não vou conseguir lidar. Não, esse convidado é muito alto astral e muito hiperativo. Então a minha vibe para aquele Tem que convidado ser alvo aquilo. vai ter que ser lá no alto. Se o convidado Sensacional. ele for mais tímido, eu não posso falar tão alto, eu Aham. posso falar mais pausadamente. Cara, sensacional isso. É uma dica aí pro pessoal aí, ó. O Kleber faz o estudo prévio dos convidados também, até pra se adequar durante a entrevista, né? Exatamente. Cara, sensacional. Acho que é isso. Eu não quero tomar muito seu tempo. O Kleber, pra quem não sabe, tá correndo pra ir pra uma churrascaria aqui agora. Eu não preciso ser rico, eu só preciso ter amigos ricos. É isso aí, já vai. Inclusive, nós vamos almoçar tudo junto, né? Então, né? Vambora, tem vaga. Não, mas é isso aí. Mais um episódio aqui do seu podcast BH. Eu tô colhendo feedbacks, eu tô colhendo dicas, justamente para ajudar para quem quer começar, né? Kleber, que a gente sabe que não é fácil começar, mas é um pulo da zona de conforto que com certeza vai valer a pena no futuro, né? Então é isso. Muito obrigado, amigo. Por favor, me chama mais vezes. Eu curti muito ser Top. convidado para um podcast. Eu me senti importante. Ótimo, ótimo. Vou te chamar mais vezes. Nós vamos fazer ali no estúdio Eclipse. Você pode me cobrar, que a gente vai fazer mais uma edição lá, beleza? Combinado. E a gente chama mais um convidado também. Muito obrigado. Fechou, então. Obrigado, amigo.